Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Confiança em Deus e a esperança da ressurreição. Queremos meditar sobre esse tema, especialmente lembrando que, se não tivermos confiança em Deus, dificilmente teremos esperança na ressurreição. Vejamos, quando nós andamos no trânsito, os sinais de trânsito têm uma importância fundamental para que possamos ir em segurança para o nosso destino. Eles nos ajudam a ir pelos caminhos certos, nos ajudam a evitar acidentes que, dependendo da gravidade, podem facilmente tirar a nossa vida. Algo muito semelhante são as nossas amizades. Algumas são amizades complicadas, que trazem, na maioria das vezes, tristeza e angústia para os pais, pois veem que seus filhos estão caminhando para um caminho que vai trazer complicações, ou no futuro próximo, ou num local mais distante. Por exemplo, um filho que não recomenda, ou melhor, não ouve a recomendação do pai e da mãe com relação a relacionamentos, provavelmente vai se casar com alguém que só vai lhe dar dor de cabeça. Um filho que não pede orientação ao pai ou à mãe, nesse quesito, provavelmente vai se envolver com alguém que só vai fazer com que sofra, e assim não um, mas dois sofrem, e toda a família envolvida sofre. Um filho que segue as orientações dos seus pais está seguindo como os bons motoristas ou pedestres que devem observar a sua volta e manterem-se atentos para evitar acidentes. Em ambos os casos, o foco é estar atento para não errar o caminho, também não se meter em confusão, mas também em ambos os casos é preciso discernimento. Ser ensinado a fazer o que é correto faz parte desta caminhada. Alguém que está no trânsito, como citamos há pouco, se não entender as placas de trânsito, de nada adianta a rua ou as ruas estarem repletas delas. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo. Os filhos de Deus também precisam seguir em suas vidas atentos às recomendações da palavra de Deus. Do contrário, podem envolver-se em situações desastrosas. O Salmo 1 começa lembrando que as pessoas com juízo em submeter-se à palavra de Deus são felizes. Este salmo de imediato traz uma relação e comparação de como é a vida de quem tem Deus em sua vida, como a única fonte de esperança de quem não tem. O salmo diz assim, vamos recordar: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. São isso. É isso que afirma e nos garante o versículo 1, versículo 3, 4 e 5 deste Salmo 1. Até parece contraditório com o mundo real deste Salmo. Parece que o Salmo está na contramão da nossa realidade, pois a cada dia que passa, parece que o mal está triunfando. Quem de nós olha à nossa volta e vê que as coisas boas estão acontecendo? É difícil de enxergarmos coisas boas à nossa volta. Facilmente observamos que fulano sofreu um assalto, uma violência, uma perda,
parece que o mal realmente está vencendo o bem. E é assim que nós vemos, basta ligarmos uma TV, assistirmos a um vídeo na internet, ou lermos algo, realmente parece que o mal está se sobressaindo. Mas o salmista é categórico em afirmar que as pessoas que temem a Deus e buscam sua proteção são preservadas, mesmo em meio aos tormentos da vida terrena. O salmista lembra as pessoas que só existem dois caminhos: a salvação ou a condenação. Interessante que não é dado a entender que existir a chamada terceira via, que tantos querem. Isso em todos os sentidos. Nós vimos e enxergamos isso diariamente. As pessoas sempre querem uma outra oportunidade, como se aquelas que elas escolhessem fosse a melhor. Rejeitam uma palavra que é o melhor caminho. Isso é interessante, pois no mundo das ideias das pessoas, todos querem seguir seus próprios caminhos e dizem: esta é a minha verdade. Não existe verdade absoluta, esbravejam alguns, mas há uma só verdade: ou estamos com Deus ou longe dele. Então, logo, justos e ímpios não caminham o mesmo caminho. Os ímpios, a cada passo dado, estão mais próximos de encontrar-se com o diabo. Por sua vez, o justo, isto é, aquele que deposita em Jesus toda a sua esperança e todo o seu reconhecimento de que ele é um pecador e que depende de Jesus, este, a cada passo, está mais próximo de ver de modo visível a misericórdia de Deus em me convidar para estar eternamente com Deus. E é interessante nós pensarmos que não existe contradição nessa verdade. O caminho do Senhor enche o pecador de esperança, e o do ímpio está sendo preenchido pelo desespero, por saber que nunca terá paz verdadeira. Desse modo, fica nítido que o Salmo 1, um salmo de sabedoria, é um convite a repousar nas promessas do Senhor Deus e se deleita na sua lei, na esperança de que, seguindo a palavra de Deus, teremos paz e estaremos livres das situações difíceis. O salmista faz uma comparação com uma árvore que é plantada junto a correntes de água, que ela dá muito fruto, seja no tempo de chuvas ou no tempo de secas. E diz o salmista: suas folhas não murcham. Mais tarde, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículos 5 a 8, ainda nos lembra: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Uma outra versão, na Almeida Revista Atualizada, esse versículo 5 é dito: maldito o homem que confia no homem. Jeremias, como se estivesse parafraseando o texto do Salmo 1, reforça essa mensagem contrastando a maldição daqueles que confiam no homem com a bênção daqueles que confiam no Senhor. Tanto é que a confiança em Deus nos traz estabilidade na vida e traz vida plena, mesmo em tempos difíceis. Por sua vez, aqueles que confiam no Senhor veem as situações difíceis, mas não se desesperam. Recordam que Deus está no comando de tudo. Por sua vez, pela sua confiança na força e sabedoria humana, as pessoas que assim se debruçam em buscar no seu autoconhecimento, suas energias, enfim, só trazem canseiro e desesperança. O comparativo visível e
conhecido por todos nós entre as plantas de locais desérticos e as de locais com água em abundância, refletem muito bem a realidade do ser humano. Você com certeza conhece alguém que ainda não crê no Senhor Jesus. Observe a vida. Alguns até têm boas posses, é bem verdade, mas mesmo assim é uma vida atordoada, atormentada, no fundo da alma não tem paz. Quem não tem Deus no seu coração e não vive essa palavra que anuncia ao Salvador, não tem paz e nunca terá paz. Para alguns, estar na casa de Deus nos parece uma prisão. Dizem: eu não preciso estar em constante presença de Deus para viver bem, não preciso de muletas para caminhar. Mas a vida é tão rápida quanto um sopro e perde seu poder de ação rapidamente. Por sua vez, aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus são de um vigor inabalável, pois vem nas dificuldades a certeza de que Deus está no comando, como sempre esteve. A pergunta é: onde tens colocado a sua confiança? Faça uma autoavaliação. Aonde você tem depositado as tuas esperanças? As tuas ações refletem uma vida de fé, ou elas estão mais inclinadas para uma vida longe de Deus? Tens esperado em Deus ou se apoiado nas suas próprias forças? Rogo a Deus de coração que você se sinta o pior dos pecadores e de joelhos chore, lamente, grite dizendo: Senhor, lembra-te de mim, este teu servo, não me lances fora da tua presença, pois no mundo dos mortos eu não poderei te louvar. Foi assim que o rei Ezequias, em sua oração de leito de morte, clamou ao Senhor. Ele disse, conforme o registro em Isaías 38, versículo 18 a 19: no mundo dos mortos ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. E aí na sequência diz o texto que Deus se agradou desta oração, e ele que estava predito a morrer por causa da sua enfermidade, ouviu o próprio Deus por meio do profeta Isaías, que ele teria mais 15 anos de vida. Assim é a vida. Em meio aos sofrimentos que a fé vai se aperfeiçoando. Os sofrimentos são um constante lembrete de que a vida é rápida e basta uma simples enfermidade, uma situação adversa para que tudo perca o sentido nesta vida. Mas aos que confiam no Senhor Jesus, e nessas horas que percebemos que Deus, o Espírito Santo, intercede em nosso favor, e rapidamente o nosso defensor vem nos socorrer, pois ele não dorme, não cochila, mas ele é o nosso auxílio permanente. Foi assim com Adão e Eva. Quando achados em pecados na frente do acusador, o diabo, Deus os socorreu e lhes prometeu um Salvador que derrotaria completamente o diabo e as suas obras. Por isso, que nesta vida, nada é melhor e mais importante do que confiar em Deus. Quem ouve as mensagens que tem enviado diariamente, há de recordar que sempre digo que o melhor lugar deste mundo para se estar neste mundo é na casa de Deus. E que bom que você está aqui. E que bom que outras pessoas possam, de tanto ouvir, se dar conta que não vale a pena ficar longe da casa de Deus. Meus irmãos, vivemos uma vida em que temos que fazer escolhas diariamente: o que comer, o que beber, o que vestir, como nos portar com as pessoas, como nos vestir,
como andar, por onde andar, mas uma só coisa nós precisamos: saber e nunca duvidar que Deus já escolheu nos salvar. Essa escolha é de Deus. É o próprio Deus que decidiu nos salvar, e a prova disso é que Ele enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Tanto é verdade que Jesus morreu em nosso lugar. Deus quer que depositemos a nossa plena confiança nele. Deus quem nos escolheu, é Deus quem nos chamou para termos uma vida de verdade, não como sepulcros cariados, que são bonitos por fora, mas por dentro são podres. Assim é a pessoa que vive longe de Deus. Pode ter uma boa aparência, pode ter muitas coisas visíveis, mas não é nada, é um vazio, é um oco, pois não tem nada de sólido dentro de si. Agora, quem tem Jesus, quem confiar em Jesus, que Ele morreu e ressuscitou para salvar a humanidade, para livrar das garras do diabo, do inferno, quem confia em Jesus, este tem, além da paz terrena, a certeza de que a nossa vida eterna já está garantida. Que o inimigo não tem poder sobre nós, pois agora, pelo santo batismo, temos a marca de Deus em nossa fronte. Somos propriedade de Deus. Mas enquanto não somos revelados como herdeiros do novo céu e nova terra, vamos continuar a nossa vida por aqui, neste mundo, mas cheios de esperança e confiança de que Deus está cuidando de nós. Por isso somos desafiados a confiar em Deus em vez de colocar a nossa confiança nas coisas passageiras deste mundo. Então agora deixo um convite para uma autoanálise em quem temos confiado ultimamente. Não precisa você elevar a sua voz, mas você sabe no fundo da alma, poderia se dedicar mais à palavra, ao estudo dessa palavra, meditar nela dia e noite, e não só de vez em quando. E eu falo isso pois eu também preciso fazer isso. Todos nós, ninguém está livre. E sempre que de novo nós precisamos repensar: será que eu não posso me dedicar mais ao serviço do Senhor? Afinal de contas, eu pertenço a Ele. Eu posso fazer tudo para a honra e glória desse Deus na minha vida. Por que tenho estado tão distante deste Deus? Em quem temos confiado ultimamente? Realmente confiamos em Deus? Se sim, que frutos você tem produzido? Os teus irmãos na fé têm visto os teus frutos? Ou você é só uma ameba? É complicado quando a gente não consegue demonstrar os nossos frutos. É preciso que todos nós, sempre de novo, repensemos quanto eu ainda posso fazer. Esses dias, lendo algumas coisas, percebi que um senhor de 104 anos ainda fazia as suas atividades no interior, pois ele se mantinha ativo e tinha um vigor que talvez alguns de nós já não tem mais. Por sua vez, a sua esposa, com seus 95 anos, também tinha disposição, andava no sertão nordestino, em cima da sua mula, fazia as atividades de casa, pulava no cercado, de um jeito que, sendo bem sincero, talvez nós não teríamos coragem. Assim é na fé: quanto mais nós nos mantermos ativos, melhor será a nossa desenvoltura em falar de Jesus e vivermos esta vida de fé. Nós temos sido como árvores plantadas junto às águas, que não se abalam em meio às intempéries da vida, ou somos como plantinhas no deserto? Quero lançar um desafio a você. Pegue uma semente que tivermos em casa. Normalmente, talvez mais fácil, um feijão. Pegue 2 sementes, plante uma e cuide bem, a outra plante e deixe jogada lá. Não dê cuidado. Qual que vai produzir? Bom, não tenha dúvida que é aquela que está sendo cuidada.
A outra, provavelmente, logo após o nascimento, se não tiver água o suficiente, vai definhar, vai morrer e vai desaparecer, e você nem vai se dar mais conta de que mais existia uma planta. Deus quer que nós, quando formos achados por Ele, sejamos achados como pessoas que frutificam para a honra e glória do seu santo nome. Pois é preciso, meus amados irmãos, que tenhamos um cuidado para que a nossa vida não seja uma vida de aparências. E quando eu falo nós, é todos nós, ninguém está excluído. Inclusive o nosso pastor precisa constantemente na oração pedir para que não seja um inútil, mas sim que seja alguém que trabalhe e seja frutífero, para que o reino de Deus não venha a sofrer pela incompetência e a preguiça. Meus amados, ainda é preciso que nós tenhamos o cuidado de que nós depositemos toda a nossa esperança em Jesus, pois quem nele está recebe toda a sorte de bênção, e é uma verdadeira bênção na vida das pessoas. Como diz o salmista Davi no Salmo 16, versículo 13 e 4: como é agradável, como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Como é bom estar junto de pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus, que, como se diz, são para frente, que apontam para Jesus, que confiam em meio às adversidades, põem toda a sua esperança no Salvador. Afinal, adorar outros deuses é sinônimo de rebelião contra o Criador e sinônimo de rejeição da vida eterna. Como falamos acima, só existe paz com Deus, do contrário, é perdição. Não existe um terceiro caminho para o pecador. Ou o perdão gratuito é oferecido por Deus, e com isso recebemos a vida eterna, ou, se rejeitamos esse perdão gratuito de Deus, já sabemos que teremos o castigo eterno e a eternidade junto com Satanás. Deus nos livre de tamanha apostasia. O assunto é sério, não é para se levar na brincadeira, como alguns fazem piadas. Temos desenhos infantis que estimulam as crianças a levar Satanás para as suas vidas, como se não fosse só mais uma criatura rejeitada pelos anciãos do céu. Do mesmo modo, é preciso que os adultos tenham discernimento e prestem atenção naquilo que também ouvem. Muitas vezes a gente nós vamos cuidar que os nossos filhos assistem na TV ou nas redes sociais. E o que você tem assistido? Tem edificado a tua vida ou tem te trazido sofrimento, incertezas? Cuide também do que você está se alimentando. Meus irmãos, lembrem-se, não tem meios termos. Por isso, nesta vida rápida e passageira, é preciso ter cuidado para não invertermos os valores, visto que facilmente tendemos a valorizar o que é inútil e desprezível, em vez de zelar para termos o essencial. Tanto é verdade que Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 17 até o 26, nos traz um convite à reflexão muito importante. Lembrando que os que são servos de Deus facilmente vão ser perseguidos por causa da sua fé. Do mesmo modo, Jesus, nessa mesma passagem bíblica, lembra que miseráveis, ai daqueles que se apoiam nas suas riquezas, que se apoiam nas suas forças, que se apoiam em coisas que não vêm de Deus. Jesus apresenta as bem-aventuranças e também os ais, sofrimentos que as pessoas que rejeitam a palavra hão de receber, destacando que muitas pessoas preferem outros valores,
mas não os valores que Deus oferece na sua palavra. Os pobres, os famintos, os que choram e os perseguidos são bem-aventurados, diz o Senhor Jesus, pois o reino do céu é deles. Opa, como assim? Quer dizer que quem tem alguma posse não vai ter o céu? Quer dizer que as pessoas, para herdar o reino dos céus, precisam ser pobres e miseráveis? Não, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mas Ele está chamando a atenção exatamente para o fato que a riqueza, a falsa riqueza, as pessoas confiam nas suas próprias forças, achando que podem solucioná-las com uma boa reserva financeira, que as pessoas podem ter paz e segurança com um bom plano de saúde, com um bom emprego, com uma boa educação. Isso não dá segurança para a vida eterna para ninguém. É preciso entender que ser pobre e oprimido é aquele que confia em Deus e mesmo assim o mundo tenta sufocar, tenta e despreza por causa da fé em Jesus. A condição para ser transformado é a esperança em Jesus e sua obra redentora. Do contrário, somos todos pobres, mesmo que fôssemos ricos. Meus irmãos, é preciso que tenhamos cuidado para que a gente não deposite as nossas forças, a nossa esperança em coisas terrenas. Busquem as riquezas do céu. Pois como diz o próprio Jesus em Mateus 6:21, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, logo a questão é, em quem você tem esperado e depositado o teu socorro? O salmista do Salmo 121, versículo 1 e 2, olha para os céus, pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele já tem a certeza e me diz, o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Que também possa ser a nossa definição e confissão de fé. Pois nem todos os pobres financeiramente confiam em Jesus. Por sua vez, nem todos os que são agraciados com bens sentem-se seguros com seus bens. Mas muitos desses só encontram segurança em Deus e aguardam dia e noite pela ajuda do Senhor. A questão é simples. Não se apoie nesta vida nas suas forças, mas refugie-se somente em Deus. Jesus é o único que pode te dar a paz real. E uma coisa é certa: a nossa vida é passageira e de nada adiantará confiar em si próprio, mas somente em Deus. Porque um dia todos nós vamos morrer, um dia vamos nos encontrar com o nosso Criador. E de Jesus ouviremos no dia do Senhor, ou uma ou outra frase. Para os que confiam, Ele vai dizer: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Por sua vez, para aqueles que rejeitam o amor e a graça de Deus, ouvirão do próprio Jesus: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Como já disse, não existirá uma terceira via, mas sim a ressurreição para a vida eterna ou para a condenação eterna. Como diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 23 até o 24, porém, cada um será ressuscitado na sua vez, Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. Então virá o fim. Sim, os que temem a Deus ressuscitarão primeiro, serão levados aos céus, se encontrarão nas nuvens com o Senhor, é o que diz a palavra. E aí então aqueles que não temem a Deus ressuscitarão e passarão eternamente abraçados com Satanás. Deus nos livre de
tamanho sofrimento. Nos dê fé verdadeira, para que não tenhamos que estar lá. Que mensagem maravilhosa saber que nós que cremos teremos paz com Deus para todo sempre. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a confiar no Senhor, a viver com a esperança da ressurreição e a alinhar nossos valores com os do reino de Deus. Que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça nesta caminhada de fé, para que possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, frutificando em todas as estações. Que Deus nos guarde nesta convicção de fé. Amém.